se as pessoas vão olhar para ela, né? Olha o perigo da pessoa, num certo momento, pensar em querer a glória para ela, porque ela vai crescer, porque ela vai aparecer, e aí o inimigo pode roubar o seu coração. Uma pessoa focada na aparência, em querer mostrar que ela está se dando bem, ou até mesmo querer mostrar que Deus está usando ela. Olha como Deus está me usando, olha como eu estou crescendo, como eu estou conseguindo seguidores. Então é esta aparência e essa necessidade e preocupação fora do comum, né? Algo que nós não devemos focar. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Aline Félix e estou aqui mais uma vez para compartilhar com você aquilo que Deus tem compartilhado em meu coração. Seja muito bem-vindo. Se é a sua primeira vez no canal, eu peço que você me acompanhe até o final, porque Deus tem algo a falar com você. Hoje eu vou falar do segundo vídeo da série que estamos falando sobre a qualidade do nosso cristianismo. O primeiro vídeo já está disponível, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para que você acompanhe. Hoje o vídeo vai falar sobre religiosidade. Se você ainda não está inscrito, eu peço para que você se inscreva aqui no meu canal. É só apertar o botão inscrever-se. Isso vai ajudar com que esse vídeo chegue em outras pessoas. Não esquece de também deixar um like, de fazer um comentário para que nós consigamos mais engajamento e assim o vídeo possa ser distribuído. Conto com a sua ajuda. Esse tema de religiosidade é um tema bem extenso. Eu vou trazer apenas alguns pontos, 4 pontos, a respeito do que é a religiosidade, de como nós podemos nos proteger disso, como nós podemos nos autoavaliar para saber se nós não estamos sendo religiosos. A religiosidade, para mim, ela tem tudo a ver com aparência. Você mantém uma boa postura, um bom comportamento, uma aparência para que as pessoas olhem e considerem você alguém bom ou alguém que segue as regras, alguém que está no caminho certo. Porém, o religioso, ele tem o seu coração afastado do que realmente o Evangelho nos ensina. O religioso, ele é uma aparência. O religioso, ele tem algo no coração dele que está fora do lugar e pode ser que ele nem saiba. Por isso, nesse tempo, é necessário um estudo e uma dedicação na leitura da palavra. Infelizmente, nós estamos em tempos de muita mistura, de muito engano, de confusões, de ideologias humanas, de doutrinas humanas de homens, e tudo isso tem trago muita confusão. É necessário ensino, é necessário com que você se dedique a ler a palavra, estudar a palavra, para saber se você não anda aí entre religiosos que têm apresentado tantas misturas e têm deixado de oferecer um evangelho puro e genuíno. Como será que eu e você estamos categorizados? Eu vou dividir aqui em 2 categorias, o cristão praticante e o não praticante, ou como alguns têm usado nos últimos anos, o evangélico. E nós temos visto muita mistura, pessoas que se dizem ser, mas não são. Então são aqueles que não praticam, né? Dizem só da boca para fora, tem um certo comportamento,
tem algumas atitudes que parece que é um cristão, mas nem sempre é assim. Então hoje eu vou trazer um texto bíblico para nós meditarmos e também vou falar de 4 pontos para que nós possamos fazer essa autoanálise, saber se nós estamos sendo cristãos praticantes ou não. O texto bíblico está lá em Mateus, no capítulo 23. Nós vamos ler a partir do versículo 25. Vamos ler? Diz assim, 23 e 25. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Tenham cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos! Lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Todo esse capítulo 23, ele fala dos fariseus, Jesus falando, chamando eles de hipócritas, de mentirosos. Então, depois você pode pegar esse capítulo para estudar na sua casa, 23 de Mateus. Eu não vou ler todo aqui para não tomar muito tempo, mas são palavras fortes e a qual Jesus fala desta aparência, né? Por que eles se preocupavam tanto em parecer algo, se por dentro eles tinham tanta maldade e tanta mentira? Então, são ensinamentos maravilhosos que nós, nesses dias, precisamos prestar atenção. Nós precisamos ler, nos autoavaliar para não andarmos em engano. Existem muitos ensinos enganosos que não estão de acordo com o Evangelho de Jesus. E nós precisamos tomar esse cuidado. E uma das coisas que eu considero muito triste é que, infelizmente, as pessoas nem sabem o que praticar. Elas não sabem porque não se interessam, não pegam a palavra para estudar e também não sabem com quem aprender. Muitas das vezes dá ouvido para qualquer pessoa que está em redes sociais, em qualquer canal na internet, ou muitas das vezes a igreja a qual ela frequenta, o pastor não tem um cuidado de ensinar, de mostrar a verdade. Então muitas pessoas estão buscando ensinamentos em lugares que não deveria buscar. Então muitas pessoas, infelizmente, estão confusas, não sabem o que é certo, não sabem se realmente aquilo é verdade, se aquilo tem algum fundamento bíblico. Por isso, eu peço que, se este for o seu caso, que você mesmo na sua casa, através de oração e leitura, peça para o Espírito Santo te ensinar. Existem muitos cursos bons também de ensino, que você possa procurar alguém que seja idôneo para te ensinar, para tirar as suas dúvidas, mas não deixe de você mesmo praticar a leitura da palavra. Não confie em tudo que você escuta. Escute, não tem problema de você ouvir, mas desde que você tenha uma base. E essa base você busca entre você e a sua Bíblia, dentro da sua casa, aonde você conseguir ler. É muito importante. Em especial, todos os ensinamentos de Jesus, para que você possa ter
uma base quando você ouvir alguma orientação, você saber se aquilo realmente foi tirado da palavra, se aquilo faz sentido ou não. Então, o primeiro ponto que eu vou falar hoje é uma ênfase exagerada à aparência. Uma pessoa que ela está sendo religiosa, ela se preocupa extremamente com a aparência. E o que é isto? Ela se preocupa com o que vão pensar dela, com o que vão falar dela. Então, ela precisa ter uma aparência e uma postura para ter uma imagem diante das pessoas. Então, é aquela necessidade, né, de aparecer, de parecer ser bom. Essas pessoas, muitas das vezes, estão preocupadas com likes, se elas vão ter uma alta performance, se as pessoas vão olhar para ela, né? Olha o perigo da pessoa, num certo momento, pensar em querer a glória para ela, porque ela vai crescer, porque ela vai aparecer. E aí o inimigo pode roubar o seu coração. Uma pessoa focada na aparência, em querer mostrar que ela está se dando bem, ou até mesmo querer mostrar que Deus está usando ela. Olha como Deus está me usando, olha como eu estou crescendo, como eu estou conseguindo seguidores. Então é esta aparência e essa necessidade e preocupação fora do comum, né? Algo que nós não devemos focar. O foco para quem está buscando ao Senhor é entregar a glória para Ele. Então, este é um dos pontos onde a pessoa se preocupa em impressionar. Ela quer deixar uma boa impressão com seus líderes, pastores, diante das pessoas. Ela tem aquela necessidade. É uma certa aparência de obediência, porém, essa obediência muitas das vezes nem é aos ensinamentos, às doutrinas bíblicas. É uma obediência talvez a homens ou a regras da instituição que ela participa. Então não é uma obediência a Deus. Ela se preocupa muito com as pessoas, com o homem, com o que ela está mostrando. Então este é o primeiro ponto. Uma segunda característica desta pessoa religiosa é a cegueira. A pessoa está cega. É uma cegueira que está ligada ao orgulho. Essa pessoa, muitas das vezes, não consegue enxergar os seus próprios erros. Ela se acha mais santo ou se acha melhor do que os outros e ela não consegue olhar para si mesma e de repente se corrigir ou se autoavaliar. Ela dá ali espaço ao orgulho e automaticamente ela já deixa de ser uma pessoa humilde. Ela não anda em humildade perante Deus. Ela se acha melhor. Ela consegue olhar para o que as outras pessoas estão fazendo e ela gosta de falar, eu faço melhor. Ela se sente melhor do que a outra pessoa. O que ela faz é melhor. Então ela é cega. Nessa cegueira, ela está muito ligada à religiosidade. É essa cegueira que deixa ela um tanto orgulhosa, sem humildade, nem diante de Deus e nem diante dos seus irmãos. O terceiro aspecto que eu quero destacar no vídeo de hoje é o envolvimento desta pessoa com rituais e cerimônias. Tudo o que ela pratica é por um certo ritual. Então aqui a palavra é a seguinte: ela tem uma conduta que é programada. Ela vive programada para aquilo. Já está enraizado no seu cotidiano, no seu dia a dia, as práticas. Ela se acostumou com aquelas práticas. Então é algo realmente superficial e às vezes a pessoa nem percebe. Isso costuma acontecer com cristãos antigos também, né? Mais com os antigos, por já estarem muito tempo fazendo aquela mesma rotina, aquela mesma liturgia,
e a pessoa vai se esfriando, ela vai às vezes perdendo aquele primeiro amor, e está sempre ali fazendo aquele ritual semanalmente, e isso cai num lugar de desleixo, de descuido com a fé, com as práticas, com o fogo aceso no coração. Muitas das vezes o compromisso passa a ser com uma certa instituição, com alguma responsabilidade, algum cargo que ela possui, e este compromisso acaba deixando de ser algo voltado a Cristo, voltado aos ensinamentos de Jesus. É como se ela prestasse um serviço para uma empresa. Infelizmente, nós temos visto muito disso hoje, né? A fé levado como algo institucional, como se fosse uma empresa. Isso é muito triste, é muito perigoso. Então a pessoa passa a pensar e a achar que aquilo que ela está praticando é o suficiente. Não, eu vou no culto de domingo, eu entrego a minha oferta, eu entrego o meu dízimo, eu glorifico a Deus no culto, eu cumprimento os irmãos, eu não falo palavras torpes quando estou fora da igreja, eu uso, né, alguns jargões que nós usamos mesmo por aprendermos isso, né, vem enraizado aí já de muito tempo, algumas palavras, né, de misericórdia, Deus abençoe, a paz do Senhor, e assim vai, né, algumas palavras que são do nosso cotidiano. Enfim, a pessoa, ela se convence de que aquilo ela vive, ela já está na rotina, já é uma prática, né, da vida dela, da família, então ela já está acostumada com aquilo. Mas onde está o perigo da pessoa viver assim? Ela não prestar atenção de que aquilo é algo superficial. Quando ela sai do culto, né, da porta da igreja para fora, ela não tem a preocupação de influenciar uma pessoa do seu trabalho ou da sua faculdade. Ela diz que é cristã, mas ela, em oportunidade nenhuma, fala de Deus, fala do Senhor Jesus para ninguém. Ela acredita que ela está servindo a Deus apenas por ir ao culto toda semana, sem faltar, e fazer as outras práticas que eu já comentei, ofertar, cantar. Ela está lá na igreja, ela canta, ela adora ao Senhor. Às vezes dentro da casa dela também, ela lembra de um hino, canta, louva, só que é vazio. Ela não lê uma Bíblia, ela não medita na palavra de Deus. Essa pessoa, ela deixou de fazer orações dentro da sua casa. Muitas das vezes, o religioso, ele pega na Bíblia só quando está no culto. Ele lembra que ele tem um Deus que ele precisa falar com ele só numa oração na igreja. Então é uma prática que ele se acostumou e quando está fora ele não sabe praticar, ele não sabe viver, né, ali com comunhão com Deus diária, em oração, em leitura. Então é algo bem difícil. Às vezes quem olha acha que é, e nem sempre é. Ele deixou de praticar, ele deixou de crescer em comunhão com o Espírito, que isso é necessário, a nossa dedicação diária. Não é somente comparecer aos cultos e dizer para as pessoas, não, eu sou cristão, eu sou evangélico, porque eu vou para a igreja uma vez na semana pelo menos. E louvo e glorifico e sinto a presença de Deus, né? Muitas das vezes ela está ali, ela sente. Em alguns lugares nós sabemos que a presença de Deus se faz presente nos cultos. Em outros lugares nós sabemos que é algo muito voltado à emoção, infelizmente. A gente sabe que existe manipulação, que existe uma forma de tocar no coração das pessoas
para que elas se sensibilizem com o que elas estão ouvindo, para que elas chorem, para que elas, né, sejam manipuladas. Infelizmente, nós estamos vivendo nesse período. É por isso que eu destaquei a necessidade de você ler a palavra, de você buscar a Deus no seu lar, no seu dia a dia. Precisa, é necessário, senão você se torna algo que nós lemos lá no início, no livro de Mateus. Você tem uma aparência, mas por dentro você não está alinhado com o Evangelho de Jesus. Nós nos tornamos hipócritas, porque existe sujeira do lado de dentro. Muitas das vezes o nosso coração está duro, está frio, está em desobediência. Nós não sabemos o que nós temos que praticar porque nós não lemos. Então não tem como nós sabermos todos os ensinamentos. Não tem como nós sabermos todos os ensinamentos, tudo que Jesus nos deixou, se nós não pegarmos a palavra para estudar. Algumas outras práticas que eu também quero destacar, até porque nós vivemos, né? Eu estou no Evangelho há mais de 30 anos, né? Desde a minha infância. Então, algumas coisas eu já vivi por experiência. Então, não é algo que eu estou apontando às outras pessoas. Muitas coisas eu já vivi, eu já passei. Então, nós achamos talvez que ouvir uma palavra no YouTube, né, ali de vez em quando, ou até todos os dias, é o suficiente, sendo que, muitas das vezes, será que o que nós estamos ouvindo é o Evangelho puro, genuíno, sem mistura? Muitas das vezes a gente pode estar sendo contaminado e a gente nem sabe. Muitas das vezes a gente acha que ler um devocional todo dia de manhã, né, pega lá aquele livro, lê, ali contém a palavra, mas não é exatamente a palavra de Deus. É necessário que nós tenhamos uma leitura bíblica para meditar, para aprender, para se aprofundar. Então, nós usamos às vezes algumas práticas que parecem ser corretas e são corretas, mas a gente dá uma ênfase para elas e deixa a comunhão com o Senhor, a intimidade. Eu não vou dizer que você não pode assistir algo no YouTube, até porque você está assistindo o meu vídeo aqui. Então, não vou falar isso porque estaria mentindo. Não vou dizer que você não pode ler um devocional, porque eu também leio. Eu tenho um devocional que eu leio todos os dias de manhã. Mas isso não pode me dar a segurança de eu achar que aquilo é o suficiente. E Deus, Ele quer uma intimidade com você. Ele quer uma intimidade comigo. Ele quer que eu ore. Ele quer que eu leia e medite na palavra dEle. Então, nós não podemos usar de artifícios, de práticas, para achar que nós estamos buscando a Deus quando a gente às vezes está se enganando. A gente está indo pela maioria, pela onda, né? Porque está todo mundo assistindo, porque está todo mundo lendo aquele livro, todo mundo está postando aquilo na internet, né? Todo mundo hoje em dia posta indo para a igreja, posta um vídeo lá na hora do louvor. Então, esses tipos de práticas, de comportamento são legais, são bons, né? Você vai pôr lá no Instagram, você vai evangelizar às vezes alguém com a palavra, com algo que você escrever ali, mas isso não pode ser por aparência. Isso não pode te levar a pensar que por causa disso você está certinho diante de Deus, porque muitas das vezes é só uma prática, é só um costume, e dentro do coração você não está alinhado. Muitas das vezes dentro do coração
a gente não está sendo nem obediente, a gente nem conhece quais são os mandamentos e as ordens, os ensinamentos de Jesus. E porque a gente está distraído, a gente se distrai com uma foto, com um vídeo, com um livro, porque está todo mundo lendo, e isso é perigoso. É perigoso quando você não tem uma base que você está apoiando em Jesus e no seu relacionamento pessoal com Deus. E eu aproveito para destacar algumas das coisas que Jesus ensinou e que a gente demora para praticar. A gente é duro de coração, a gente é um ser humano complicado para realmente praticar o perdão, a misericórdia, o matar a nossa carne, o amor às pessoas, você ser bondoso, você ser generoso. São coisas simples do Evangelho e que a gente falha. Nós falamos que somos cristãos e não estamos praticando misericórdia, não estamos praticando perdão. Nós muitas vezes somos amargurados, rancorosos com as pessoas, fazemos acepção de pessoas. Todas essas pequenas coisinhas são o Evangelho e a gente não pratica. A gente fala que vai no culto no domingo e tá tudo certo. Então é aqui que mora o problema. É aqui onde eu quero destacar que nós temos que ser servos e servas de Deus, praticantes da palavra. Não somente de boca, de dizer. Nós temos que ir além da aparência. Não podemos ser religiosos. Tanto é que se você reparar no capítulo que nós lemos de Mateus 23, Jesus é muito duro com os fariseus. Ele chama os fariseus de mentirosos hipócritas, chama eles de cobras, né, pessoas falsas. É muito pesado. É uma das partes nos ensinamentos de Jesus onde ele mais é duro, onde ele mais usa palavras de repreensão fortes, porque é uma coisa que Jesus não admite. E nós não podemos falhar nisso. Nós não podemos ser, como está ali descrito, sepulcros caiados. Estamos bonitos por fora, bem arrumadinhos, bem pintadinhos de branco, né? Como está escrito ali na passagem, mas por dentro nós estamos cheios de impureza, cheio de práticas contrárias à vontade de Deus. Agora eu vou falar do quarto e último ponto que eu quero destacar a respeito da religiosidade. O quarto ponto é um coração duro. A pessoa deixou de amar. E nós sabemos que um ponto central do Evangelho de Jesus é o amor a Deus e o amor às pessoas. Então, o religioso, ele tem um coração duro. Eu escrevi nas minhas anotações dessa forma: ele é um julgador de carteirinha. Ele se importa muito em apontar o erro e a falha das pessoas. Como eu já disse em um outro ponto, né? Muitas das vezes ele é mais santo, ou ele acha que já viveu mais tempo no Evangelho, se acha no direito de apontar os outros irmãos, de ficar julgando o tempo todo. E quem tem esse comportamento não tem amor. Ele tá com amor assim embaixo, o nível do amor dele tá muito pouco. E nós sabemos que é a palavra central do Evangelho, é o amor, né? Jesus fala que os discípulos seriam reconhecidos pelo amor. Então, uma pessoa que ela tá com o coração duro e ela julga muito as pessoas, ela está sendo muito religiosa. Não é isso que Jesus nos ensinou. Tem um outro versículo lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 5, se eu não me engano, onde fala sobre o cisco no olho do irmão.
É uma passagem bem conhecida, acredito que você já ouviu, aonde Jesus está falando. Por que que você está falando do cisco do olho do seu irmão, sendo que no seu olho tem uma trave, né? Ou seja, um pedaço até maior de madeira dentro do teu olho. Então Jesus falou o quê? Tira a trave do teu olho para você falar do cisco que está no olho do teu irmão. Então que nós possamos meditar nessa palavra, nos corrigir, pedir para que o Espírito Santo nos ajude a não sermos servos que não estão praticando a palavra. Estamos apenas dizendo que somos cristãos, mas não estamos praticando os ensinamentos. Esta pessoa que está com o coração duro, a compaixão e a misericórdia nela é quase que zero. Ela não consegue ter compaixão de quem peca, de quem falha, ela não consegue ter misericórdia. E muitas das vezes não é nem só com os de dentro, com os irmãos da fé. Muitas das vezes até com o não cristão, ela não tem misericórdia, ela não tem compaixão, ela discrimina. Ela acha que uma pessoa que tem uma certa prática, um certo estilo de vida, já está condenado. Aquele ali não tem salvação, não gosta nem de chegar perto, nem gosta de cumprimentar. Então, assim, ela se põe num lugar perigoso, né, de julgar. E isso é triste, isso não tem a ver com o Evangelho de Jesus. Nós que seguimos a Jesus, temos que amar, amar e amar, especialmente quem está fora e está vivendo uma vida de pecado, de escravidão. Nós não podemos olhar para essas pessoas e condená-las, achar que o pecado delas é terrível demais. Não, não é. Muitas das vezes o pecado terrível demais que Jesus condena é a falta de amor. Não tem como ser um cristão se você não ama, se você não tem compaixão e não tem misericórdia. Então estes foram os 4 pontos do que eu queria trazer hoje para você sobre religiosidade. Eu espero que o Espírito Santo trabalhe no seu coração para que ele possa te mostrar se há necessidade de melhorar e o que ele quer fazer e trabalhar no seu coração. Que nós possamos realmente ter uma fé genuína, que a nossa fé não seja uma performance, tentar performar para mostrar algo que nós não estamos praticando. Amém? Esta foi a palavra do dia de hoje. Que o Senhor venha nos ajudar, que nós realmente venhamos viver o Evangelho, que nós não venhamos ser só aparência, só para mostrar alguma coisa, se nós não temos um coração alinhado com as verdades de Jesus. Que nós venhamos viver uma vida fora do Instagram, né? Nós estamos no período de redes sociais e nesse tempo as pessoas se preocupam muito em mostrar aparência, né? Nós somos cristãos hoje instagramáveis, né? Nós gostamos muito, né? Legal, acho que todo mundo tem uma quedinha, né? Nem todos, na verdade, né? Nós sabemos que tem pessoas que nem gostam e nem têm essas redes sociais, mas a maioria de nós tem, eu tenho a minha. Não costumo postar muita coisa, mas quando eu posto, a gente tem uma certa alegria, né? Um certo prazer de colocar alguma coisa ali. O problema é deixar que isso tome o lugar de Jesus. O problema, muitas das vezes, é a intenção que você tem praticado aquilo, né? Se você quer só mostrar, se você realmente não é aquilo no seu dia a dia, na sua prática, então não adianta ter um cristianismo, viver um cristianismo de Instagram. Não é isso a vontade de Deus para nós. A vontade perfeita do nosso Deus para nós
é que nós possamos ser um cristão de essência, não de aparência. Que nós possamos ser verdadeiros, puros e genuínos como servos de Deus, né? Temos também aquela palavra, eu me lembrei agora para colocar aqui no vídeo, do joio e do trigo, né? E eles crescem juntos, eles estão juntos. Então nós sabemos que dentro da casa do Senhor existe o joio e o trigo. E qual que é a diferença do joio e do trigo? A essência. O joio, ele não tem nada dentro dele. Ele é vazio. Então, meu irmão, pense hoje nessa palavra. Pense hoje das suas intenções, das suas práticas. Como é que está o seu coração? Para que você venha se achar como trigo naquele grande dia. Porque o Senhor Jesus falou que ele vai separar o joio do trigo somente no final, no último dia. E ali não vai ter como mudar mais, né? Ali já vai ser a última hora. Então, que nós possamos pensar nisso. O trigo e o joio. O trigo, ele tem a essência dele. Ele tem ali a qualidade por dentro dele. O joio, ele está ali, é igualzinho, mas por dentro ele está vazio, seco, sem nada. Amém? Que nós possamos levar essa palavra no nosso coração, que o Espírito Santo possa trabalhar no seu coração e possa te mostrar se você precisa fazer uma correção nas suas práticas e na sua vida. Eu vou fazer uma oração para nós encerrarmos o vídeo. Peço mais uma vez, não se esquece de deixar o like, deixe um comentário também, fale se essa palavra tem falado ao seu coração, para que esse vídeo possa ter um engajamento melhor e possa alcançar outras pessoas. Assim você também ajuda a divulgar a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez, nós estamos na Tua presença. Obrigada, Senhor, por mais essa palavra de ensino, de alerta, Senhor, aos nossos corações. Muito obrigada, Jesus, pelo Teu Espírito Santo, que Ele possa vir sobre nós, que o Espírito Santo possa trabalhar em nós e completar essa obra. Que Ele possa, Deus, limpar as nossas vidas, que nós possamos, ó Deus, ser servos verdadeiros, Senhor, alinhados com o ensinamento de Jesus, que nós possamos ser luz aonde quer que nós estejamos. Pai, tem misericórdia de nós, nos perdoa, Senhor, porque muitas das vezes o nosso coração e as nossas intenções não estão alinhadas com a Tua palavra, mas o Teu Espírito pode nos transformar. Que o Teu Espírito venha e nos transforme. Que o Teu Espírito venha e nos convença, Senhor, das nossas falhas, dos nossos erros. Que nós não venhamos ser, ó Deus, somente, Senhor, servos de aparência. Que nós não venhamos, ó Deus, viver uma religiosidade, Pai, para mostrar algo que nós não estamos sendo verdadeiros. Tenha misericórdia de nós, nos ajuda, Pai, nos fortalece, Senhor, em nome de Jesus, que através, Senhor, desta palavra, os nossos olhos possam se abrir, o nosso coração possa receber, ó Deus, e possa praticar, ó Deus, o que realmente importa, o que realmente Jesus nos ensinou. Nos ajuda, Pai, nós precisamos de Ti. Vem sobre nós, em nome de Jesus. Eu profetizo no dia de hoje, para quem está ouvindo, Senhor, essa mensagem, que terá, Senhor, uma vida transformada, uma vida verdadeira, Senhor, na Tua presença, uma vida, ó Deus, que seja de luz, uma vida, Senhor, que possa transformar outras vidas, aonde quer que vá. Eu abençoo, Senhor, os meus irmãos, eu abençoo o lar, Senhor,
desta pessoa que está me ouvindo agora. Em nome de Jesus, que este lar seja abençoado, que este lar possa ser guardado debaixo das tuas mãos, Pai. Eu te agradeço, ó Pai, no nome de Jesus, por este momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, este foi mais um vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana com um novo vídeo. Tchau!